colocar aqui uma legenda. Leifert versus Sarazara. Zara, né? Enfim, vamos botar essa legenda aqui. Thiago Leifert e Sarazara. O que acontece é o seguinte: tivemos o escárnio da bola de ouro por Rodri, né? Na segunda-feira. E teve toda a polêmica de ter vazado a lista anteriormente e tal. Vazado a lista, e o Real Madrid simplesmente não quis com que seus atletas, não quis com que seus funcionários participassem da festa do Ballon d'Or. O que acontece é o seguinte: na terça-feira, isso foi na segunda concretizado o título por Rodri, um título, na minha opinião, difícil de entender, tem até corte aqui no nosso canal. O Thiago Leifert, na terça-feira, fez a sua tradicional live e disse o seguinte: que o Vinícius Júnior deveria ter ido à bola de ouro para receber o carinho da plateia e também para ir lá e mostrar na cara da sociedade que a sociedade estava errada e que ele é um cortesão e tal. Basicamente isso. O que acontece é o seguinte: que essa fala foi tirada de contexto. Eu assisti a live, tanto a live que ele fala isso, tanto a live que ele debate com a Sarazara. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto. A questão é, o que acontece de fato? O Thiago Leifert disse o seguinte: que o Vini Júnior deveria ter ido lá para poder, pelo menos, receber o carinho da plateia, e que não tinha clima hostil, como foi aventado, talvez, na cabeça do Vinícius Júnior. Digo talvez porque aí comete-se um erro, Thiago Leifert, e nós vamos chegar lá. O que acontece? A fala do Thiago Leifert foi cortada. O Thiago Leifert, a live inteira, defende o Vinícius Júnior e naquele ponto específico critica, porque ele entende que deveria ter ido lá para bater palma pro Rodri, para poder fazer uma diplomacia. Essa é a verdade. O que acontece? Isso foi cortado, colocado nas páginas de fofoca, da Choquei, em outros veículos de imprensa. Foi cortado um corte de 30 segundos, basicamente isso, 30, 45 segundos, onde dá a entender que o Thiago Leifert fez uma fala racista. E aí o que acontece? Várias páginas, dá a entender porque não foi racista, e eu coloco esse ponto aqui já de cara para poder explicar para vocês. E aí várias páginas de vários perfis fizeram cobranças, vamos dizer assim, à fala do Thiago Leifert, críticas à fala do Thiago Leifert, dentre elas a da Sarazara, que é uma ativista, né, nas redes sociais, da causa negra, enfim, da causa dos negros, uma ativista legal. E aí o que acontece? Ela fez uma crítica sobre a fala do Thiago Leifert. Ela mesmo disse que não entende nada de futebol, que não gosta de futebol e tal, mas fez uma crítica dentro do que a comunidade negra sofre. E aquela fala poderia ser encaixada no que a comunidade negra sofre há tempos, né, vamos dizer assim. E aí, cara, é o seguinte: o Leifert fez um convite para que ela participasse da live dele na quinta-feira, pós-jogo do Botafogo, né? Fez um convite também para outras pessoas que criticaram, outros não aceitaram. A Sarazara foi lá e aceitou o convite. E foi lá e fez um debate quente com o Thiago Leifert. Thiago Leifert sempre colocou o ponto que era o ponto do futebol. E a Sarazara sempre colocou um ponto que é um ponto da vivência da comunidade negra, enfim. Isso foi o debate. A questão é o seguinte, que num primeiro princípio, aí vem um outro problema, que é um problema de você interpretar o problema das pessoas, né? Das pessoas de modo geral, da alfabetização, da educação e tal. É você conseguir interpretar a fala, e é você também, um outro problema que é o problema da internet,
que é o seguinte: você vê um corte ali e acha que aquilo é uma verdade verdadeira, né? E você não procura o conteúdo completo para você saber a resposta. A resposta completa é você saber a informação de fato e tal. Foi o que aconteceu. Mas é o seguinte: o que eu vi desse debate é o seguinte: é que os dois estavam falando ao mesmo tempo, as mesmas coisas, e só divergiam num pontinho só, que aí foi o erro no Leifert. E aí foi onde que a Sarah ganhou o debate, na minha opinião. Que foi: o Leifert não entendeu 3 coisas básicas ali. Primeiro, o Vinícius Júnior talvez tenha se sentido antes na Bola de Ouro, talvez tenha sentido que ali seria um clima hostil e que ele não iria. E que ele não iria justamente porque já sabia que estava perdendo e não iria por prever um clima hostil. O Vinícius Júnior não tem Bola de Ouro para entender, para saber que ali estariam pessoas batendo palma para ele. Várias pessoas batendo palma para ele, inclusive dentro do ginásio. Só que, assim, como que você prevê isso? Você não prevê. Outro ponto também que o Leifert não levou em consideração foi que o Real Madrid deve ter soltado uma nota, soltou uma nota dizendo que não vai, mas deve ter, que os 50 funcionários não iam, mas devia ter soltado uma nota para os próprios jogadores, acredito eu, dizendo não vá, vamos boicotar e tal. E o terceiro ponto é o seguinte: você bater palma por ridículo. Acho que o Vinícius Júnior se sentiu assim envergonhado de ter que ir lá e bater palma por ridículo, que era um ridículo a bola de ouro do Ouro. Então, assim, era e é um ridículo a bola de ouro pro Rodri, porque o Rodri não jogou tanto nessa temporada como jogou na temporada de 2023. Isso é bater palma por ridículo. Então, se eu vou lá para fazer papel de bater palma por ridículo, eu prefiro ficar em casa. Acho que o Leifert não levou em consideração sentimentos. E foi o que aconteceu. Foi o que a Sarah Zara tentou dizer para ele várias vezes e conseguiu na reta final. Na reta final da participação dela, o Leifert entendeu a situação. Então, assim, foi um debate calorado, quente, evidentemente, mas um debate, na minha opinião, produtivo. Muita gente da esquerda dizendo que a Sarah não deveria ir lá, que o Leifert fez uma emboscada para poder se justificar e tal. Foi nada disso. Foi nada disso. Foi apenas um debate de opinião. Acho que foi um debate quente por um tempo, porque assim, igual a gente pensa o seguinte. Vamos lá. Primeiro que o nosso ponto sempre dá certo, o outro está sempre errado. Então, quando a gente para pensar, a gente para pensar e raciocina, já vai um tempo da discussão. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Já vai um tempo da discussão, cara. E aí o que acontece? O que acontece? Quando você para pensar e você vê que o outro está certo, é depois de um certo tempo. Isso acontece. Isso é normal. Absolutamente normal. Absolutamente normal. Então, assim, eu achei de uma coragem a Sarah Zara ter ido lá, porque foi a única que aceitou o convite do Leifert. Os outros não aceitaram. O Leifert disse que fez convite para o Bruno Galhaço, que falou que ele calado é um poeta, aquela frase do Romário pro Pelé, e assim vai, né? Cara, assim, eu acho que o Thiago Leifert, vamos explicar aqui mais uma vez, é o seguinte: eu acho que ele melhorou muito o pensamento dele sobre as questões sociais. Porque vamos lá, o cara passou pelo Big Brother, gente. O cara passou pelo Big Brother. Pelo Big Brother você tem que estudar 20 perfis por temporada. Ele fez 5 temporadas. Então ele tem que estudar 100 perfis de pessoas durante as 5 temporadas que ele teve. Às vezes até um pouco mais, porque às vezes tem troca de participantes e tal. Então, obviamente, não é o mesmo cara de 10 anos atrás. Talvez 10 anos atrás ele pensasse de uma forma totalmente diferente do que pensa hoje. E hoje ele é colocado nessa questão de racismo justamente para as páginas terem like, curtida.
essas páginas, a maioria das vezes, não vê o que é postado, às vezes não vê o que é falado, às vezes não vê a live inteira, às vezes não vê o conteúdo inteiro e simplesmente cortam e botam lá. Botam lá para ganhar o dinheiro. E esse é o erro das pessoas. Quando elas pegam uma coisa pelo WhatsApp ou pelo Twitter, uma coisa recortada e simplesmente acreditam naquilo como se fosse uma verdade total. Tentaram jogar o Leifert de racista. Não considero o Leifert racista. Nunca considerei. E eu acho que, claro, que em outros casos ele estava errado. Por exemplo, no caso da menina lá que faleceu no jogo do Palmeiras com o Flamengo. Ali ele estava muito errado. Achei errado. Mas em outros casos, cara, os casos da torcida organizada, eu estou 100% com ele. 100% com ele. Esse caso que ele comentou do Vinícius Júnior, eu tô 99% com ele. Eu não estou 100% porque eu acho que o Vinícius Júnior fez o correto. O Real Madrid fez o correto de não ir à bola de ouro, de não ir à premiação. Porque não é a questão de você reconhecer o vencedor, é a questão de você bater palma pro ridículo. Pro ridículo, não dá. Não dá. E o Vinícius Júnior não tinha bola de ouro, aliás, bola de cristal, desculpa, para poder pensar, imaginar que ali teria muita gente torcendo por ele, inclusive dentro do ginásio. Dentro do salão. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Leifert pecou nesse ponto aí, de que ele não pensou talvez na reação humana, na reação de momento, e também na reação da instituição Real Madrid, onde ele disse que o Vinícius Júnior deveria ter ido lá, pelo menos presenciar o Rodri ganhar o prêmio. E a Sara Zará tentou colocar isso nas vivências dela, mas é claro que ali era um contexto de futebol. Ela mesma disse que não viu a live toda, mas ela colocou um ponto na cabeça do Thiago depois de mais de meia hora de discussão, que eu acho que conseguiu converter um pouco o Thiago Leifert a pensar melhor. E aí o que acontece? Eu abro o antagonista. O antagonista e tal. Aí eu vejo a Madeleine Laxco fazer os comentários dela lá e simplesmente distorcer um pouco a história. É um negócio impressionante. Enfim, vamos falar aqui de Libertadores da América. O Charles já está chegando aqui.